Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. E hoje nós vamos falar sobre Simão Bolívar e as independências das Américas. Tinha muito tempo que eu não fazia entrevistas aqui no canal. No semestre passado eu tinha o costume de fazer uma entrevista toda terça-feira, trazendo pessoas que estudam temáticas relacionadas à história dos Estados Unidos, e por conta da avalanche de coisas que a gente tem que fazer, tanto na vida pessoal quanto na vida acadêmica, vida de professor, eu acabei deixando esse projeto de lado, mas hoje nós teremos um pequeno revival dessa minha intenção de trazer pesquisadores que trabalham com história da América, história dos Estados Unidos, para debater aqui no canal. E o convidado de hoje foi o professor Marcos Vinícius de Moraes, que recentemente lançou esse livro que é resultado da sua pesquisa de doutorado chamado Bolívar entre a Cruz e a Espada. A intenção do nosso bate-papo de hoje é que o Marcos nos conte um pouco das influências das independências dos Estados Unidos na vida do Simão Bolívar e também como a própria experiência das independências hispano-americanas reverberaram nos Estados Unidos. Claro que nós não falamos apenas a respeito disso, também falamos sobre como o Bolívar é apropriado nos dias de hoje, como existe uma narrativa que tenta se apropriar do Simão Bolívar, bem como tentamos apresentar aqui um pouco do que seria o Simão Bolívar histórico. Então o papo está muito legal, eu tenho certeza que vocês vão gostar, e por isso que eu já vou pedir para deixar aquele like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita, e claro, compartilhar esse conteúdo com uma amiga ou com um amigo. Então vamos pro vídeo que a conversa tá excelente. Bora! E aí, Marcos, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Como é que você tá? Tudo bem, Sorrilha? Prazer. Prazer, muito obrigado pelo convite, tô bem. Ansioso aí pelo nosso bate-papo. Bom, eu já fiz uma mini apresentação sua para o pessoal que acompanha, assim, antes do programa, da entrevista começar, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais, né? Quem que é o Marcos Vinícius de Moraes, o que você estudou, onde você estudou, suas áreas de interesse, enfim, se apresentar um pouco pro meu público, digamos assim. Legal. Eu fiz a graduação na Unicamp, e desde a graduação eu fiz iniciação científica, Bolsa FAPESP, em História da América Colonial. Eu comecei mexendo com a colônia, né, com as cartas do Hernán Cortés, com as crônicas religiosas da conquista espanhola. E aí depois eu continuei na Unicamp mesmo, no mestrado e no doutorado, só que no doutorado teve uma mudança de fonte, de tema, porque aí eu fui para o século XIX, eu fui ver como que os textos do XVI, inclusive crônicas e relatos de conquistadores, aparecem no século XIX durante os movimentos das independências, sobretudo Venezuela e o jornal Correio de Orinoco. Então, no doutorado, eu estudei um pouco os usos do passado no século XIX, quer dizer, como que textos do XVI fizeram parte de andaimes, vamos dizer, intelectuais, narrativos, para o discurso de independência. Então, isso é um resuminho, aí a gente vai, ao longo da conversa, eu vou falando mais. Eu conheci o Marcos numa ANPLAC, quem não sabe, a ANPLAC é a Associação Nacional dos Pesquisadores de História de América Latina, do Caribe, que há uns 20 anos, mais ou menos, incorporou também Estados Unidos a essa gama. É uma associação de quase 40 anos de idade, e a gente se encontrou lá em Mariana a primeira vez, não sei se você se recorda disso. Foi Mariana, num almoço, não era? Aí trocamos algumas figurinhas, né, literárias e tal. Eu tinha acabado de lançar um livro. Luiz Guilherme Calil, acho que estava o Luiz Tava o Calil, tava o Anderson Roberti, tava a turminha do bem. Tava a turminha do bem, que estuda América aqui no Brasil. Eu sou um dissidente, eu comecei estudando história peruana e aí depois fui para o lado negro da força, né? Fui estudar o Império. Mas, pô, eu lembro muito, você é um cara muito curioso, assim, sempre muito atencioso, e assim foi que você me chamou, falou assim, Sorrilha, que tal a gente bater um papo, né, sobre o Bolívar,
mas sem perder essa ideia dos Estados Unidos. Eu digo isso porque o Marcos comentou agora que a pesquisa dele no século XIX, a pesquisa dele do doutorado ficou focada no século XIX, mas ele estudou ninguém mais, ninguém menos do que o Simão Bolívar. Ele lançou esse livro aqui, ó, Bolívar entre a Cruz e a Espada, que trabalha um pouco disso que ele mencionou, como o passado colonial é mobilizado, né, nos discursos do Simão Bolívar. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, então, do seu livro. Ele é uma derivação da sua tese, porque, assim, eu estudei Thomas Jefferson recentemente, e a pergunta que as pessoas fazem é, tanta gente estudou Thomas Jefferson, né? O que há de novo nisso? Então, assim, fala um pouquinho o que há de novo nessa sua abordagem sobre o Bolívar. Legal, Sorrilho. O Bolívar realmente é um personagem espinhoso, né, de se trabalhar. Com alguns colegas que também estudam Bolívar, a gente até apelidou numa brincadeira de o Coiso. Né? Então, estou lendo cartas do Coiso, estou mexendo aqui com os textos. A novidade, né, como tu bem falou, é difícil mexer com um personagem que ele é além, né, de um personagem. É amado e odiado, citado pela direita, pela esquerda, né, existe um Bolívar narrativo, um Bolívar mítico, mas, para resumir, a novidade é exatamente perceber o quanto a construção do Bolívar racional e iluminista, ela é uma construção de fato, ela vai... As independências farão uso dessa construção de um Bolívar racional e iluminista. E que, para além disso, a gente vai perceber nos textos, e principalmente num jornal chamado Correio de Orinoco, que foi a minha principal fonte, um jornal que foi criado por ordens de Bolívar, para também ser uma das armas da independência. O jornal Correio de Orinoco, o tempo inteiro, faz referências à tradição de Bartolomé de Las Casas, que eu vou falar mais um pouquinho daqui a pouco, as crônicas dos conquistadores, como Cortés. Então, a gente vai vendo que as independências, né, mas sobretudo aí na área da Venezuela, elas não se dão apenas a partir do discurso das luzes. Quer dizer, o discurso das luzes, em algum momento, eles parecem ser quase protocolar, eles parecem ser quase uma casca que legitima, mas que, ao mesmo tempo, você vem recrutando tradições narrativas que já eram fortes e pertinentes na própria colônia. Né? Então, a novidade, aí a brincadeira com o título do livro, é Bolívar entre a Cruz e a Espada, significa Bolívar entre a tradição de Las Casas e a tradição de Cortés, mas também colocar em xeque, colocá-lo contra a parede, né? O entre a Cruz e a Espada, questionando o mito e a construção da figura do libertador. Né? Fazendo uma brincadeira para fechar aqui a minha resposta, a novidade é que Bolívar também foi um Las Casas a cavalo e um Cortés do bem. Né? Se eu criar uma imagem, ele é quase um justiceiro, um Las Casas a cavalo, mas ao mesmo tempo ele é um Cortés de sinal invertido. Né? Ele é como eu brinco com os meus alunos, ele é um Cortés elevado a -1. Quer dizer, ele é... ele é o Bolívar, né? Tanto que a gente fala em Bolívar, a gente imagina o homem com cavalo na espada, superando obstáculos naturais na América, né? E de repente entrando em vilas e povoados e sendo recebido por aplausos, por flores, por missas e Tedeum. Quer dizer, isso não é exatamente a tradição, a novidade do século XVIII e XIX. Ao contrário, isso parecem as entradas dos vice-reis, eram imagens de poder que a América reconhecia pelo fato de, na verdade, já conhecê-las nessas imagens. Então, acho que essa é a novidade, a contribuição é essa, é perceber os diferentes andaimes que constituem a independência, e não apenas uma. Aliás, só para finalizar, que eu me empolguei aqui, eu posso até inverter, não é Bolívar heróico que constrói a América livre. É uma América que está se libertando que constrói o Bolívar heróico e faz uso dessa construção. Então, acho que eu li o livro, é mais ou menos por aí. Resumido, né? Porque é um livrão, ele tem um trabalho. Sim. Eu confesso para você que eu recebi com as devidas dedicatórias e já agradeço, né? Eu li a introdução e li o primeiro capítulo, e é justamente isso que você
mencionou, né? Gostei bastante. E é uma coisa que é bem interessante, porque geralmente a gente associa as independências à questão das luzes, às ideias liberais, né? E, no entanto, existe muito até de uma mobilização por parte desses atores do passado. Isso a gente também vê na independência dos Estados Unidos, né? Muito se fala do Locke, da influência do Locke na Declaração de Independência e tal. E, na verdade, ali existe toda uma rememoração sobre o que foi até mesmo a colonização da América, né? Como um direito natural, que os colonos teriam de criar o seu autogoverno. Então, de fato isso que você falou, né? Os vários andaimes que constituem a independência para além dessa... As camadas discursivas, isso, né, que vão se sobrepondo, o puritanismo, isso, no caso dos Estados Unidos. Sim, enfim, né? Pensamento Whig, que eu já não lembro bem, mas alguma coisa por aí. Exatamente, né? Exatamente. Até assim, tem essa questão, é lógico que tem a questão das luzes, do iluminismo, um neoclassicismo, mas eles estão ali muito mais, como você falou, para dar uma forma, né? Uma liga para as várias tradições que estão sobrepostas, né? E isso demonstra também que você pode fazer uma história da independência, e aí tem alguns autores que vão pensar mais um lado, outros autores vão pensar mais do outro, mas no fundo a gente não pode perder a dimensão desse evento complexo. Agora, fazendo esse gancho de América, dos Estados Unidos, as 13 colônias e a independência dos Estados Unidos, eu sempre menciono essa minha passagem pelos Estados Unidos. Quando fui fazer meu pós-doutorado, eu sempre falo que eu tenho que voltar lá para mudar o disco, porque eu sempre falo, quando eu estive nos Estados Unidos fazendo meu pós-doutorado, eu gostava muito de caminhar. Às vezes eu saía da minha universidade, ficava no centro, em vez de pegar o metrô que tinha logo ao lado da universidade, eu fiz na George Washington University, eu ia caminhando até a direção do National Mall, ali, onde estão as estátuas, onde estão os grandes monumentos, né? Ao Washington, ao Lincoln. E um belo dia eu me deparo com um Bolívar ali, né? E assim, o Bolívar, desse jeito que você descreveu, montado num cavalo, com espada, e a estátua estava passando, ela precisava de reforma, inclusive ela estava circulada com cordão assim de isolamento para as pessoas não chegarem perto. E eu até brincava assim, parece que o Bolívar quer sair dali, né? Tamanho a força do personagem histórico, né? Parece que ele tá quebrando ali, querendo sair. Então, eu gostaria que você falasse aqui pro pessoal que acompanha a história dos Estados Unidos, mas tem interesse também, né? A história das Américas. Quem foi Simão Bolívar? Nada a não ser um homem. Sim, boa resposta. Começou bem. Mas eu vou responder exatamente o que foi pedido. O Bolívar é um menino, né, no primeiro momento, da elite de Caracas, né? Ele é um menino da elite de Caracas, nascido em 24 de julho de 1783, e é um menino de uma elite do cacau, né? Da elite que também produz o anil, gado, e é um menino que fica órfão muito jovem, né? Os pais morrem de tuberculose, e ele foi criado por um tio, Carlos Palácios, e por uma mulher negra, que era uma das responsáveis pela fazenda, San Mateo, que é a Hipólita, que foi uma mulher muito próxima a Bolívar, e da qual ele vai ter muito respeito até praticamente os seus últimos dias. Então, Bolívar é um menino dessa elite de Caracas, um menino órfão, foi criado por um tio, e como muitos desses jovens, foi enviado para a Europa, e foi enviado para a Europa com 15, 16 anos, coisa que a elite crioula fazia, né? Enviava os seus filhos para ter essa experiência na capital do Império, né? Do Império Espanhol. Ele foi com 15, 16 anos para a Europa, ficou um tempo, por 1799, 1802, mais ou menos, até que ele conhece uma moça, né? Uma espanhola, Maria Teresa Rodríguez del Toro, e ele acaba se casando, né? Ele volta para a América, ainda muito jovenzinho, mas o casamento dura muito pouco, porque a sua esposa falece, né, de febre amarela, com apenas 21 anos de idade. Né? Então, o Bolívar, em pouco tempo, jovem ainda, ele é órfão e viúvo, né, e muito desiludido. Aliás, ele mesmo chega a falar isso num texto, né?
se eu não tivesse ficado viúvo, talvez eu nem tivesse me tornado libertador. Claro que nós temos um limite como historiadores, né, de como interpretar isso, né, ninguém vai ficar fazendo psicologismo de texto do século XIX, mas Bolívar, órfão e viúvo, ele vai uma segunda vez para a Europa, ele fica um tempinho na Espanha, vai para Paris, e essa segunda ida de Bolívar à Europa, já com uns 20 e poucos anos, ela é marcada já pelas primeiras grandes fábulas bolivarianas, né, de que Bolívar teria conhecido Humboldt, e que o Humboldt teria se surpreendido e ficado admirado pela figura de Bolívar, que Bolívar teria lido todos os clássicos do iluminismo durante essa segunda passagem à Europa, de que Bolívar teria visto a coroação de Napoleão Bonaparte, e de que Bolívar teria feito um juramento na Itália, já em 1805, né, agosto de 1805, no pé do Monte Sacro, do Monte Sagrado, dizendo que ele jamais iria descansar o seu braço, nem a sua alma, enquanto as correntes da opressão espanhola não fossem rompidas. Né? E até que ele decide voltar à América, já entre 1807 e 1808, e uma vez retornando à América, com passagem pelos Estados Unidos, ele passa por Boston, por Filadélfia, por Nova York, Washington, e aí ele chega à América em 1808, já quando começa aquela crise do Império Espanhol, as guerras napoleônicas, né? A prisão da família espanhola, Carlos IV, Maria Teresa, e o Bolívar começa a fazer parte de um grupo chamado a Sociedade Patriótica de Caracas, que começa a pensar já no discurso de independência, e eles vão até ter uma primeira, vamos dizer, uma primeira independência já entre 1809 e 1810, que daria origem a uma primeira república venezuelana, que foi, na verdade, curta e um fracasso, mas aí eu conto mais depois. Tá? Então, Bolívar é esse personagem que passa por essas situações. Pode ver que, por enquanto, eu não falei do Bolívar mítico, né? Do Bolívar libertador, do Bolívar heroicizado, isso a gente vai conversar daqui a pouco. Então, resumindo, que a vida é longa, né? Longa, assim, a narrativa é longa, ele não viveu tanto, né? Ele faleceu com 47 anos, provavelmente vítima de tuberculose, assim como seus pais, por conta das 2 vezes em que ele atravessou os Andes, né? Porque esses caras têm uma vida de quartel, uma vida debaixo de chuva, de neve, enfim, das intempéries, né? Dessa coisa da guerra. Então, não tem nenhuma preocupação com alimentação, com nada disso. Muitos deles faleciam, o que para nós hoje seriam pessoas ainda jovens. De fato. Você tocou num assunto aí que, se você puder falar um pouquinho do que você sabe, dessa passagem do Bolívar pelos Estados Unidos, o que tem a respeito disso? Tem alguma coisa que ele produziu, algum comentário dele na época sobre essa passagem? Olha, pelo que eu me lembro, tem pouca coisa escrita. Por quê? Porque o Bolívar ainda era muito jovem, a viagem foi financiada pelo seu tio, o Bolívar passa por esses lugares, até porque a viagem de navio, voltando, parava em alguns pontos dos Estados Unidos, e tem existe uma carta que ele escreve para o seu tio, Carlos Palacios. E nessa carta é uma carta ainda de jovem, que ainda não é o Bolívar que nós conhecemos. Né? Então, eu não tenho detalhes dessa passagem. E essa passagem de Bolívar pelos Estados Unidos, olha só que interessante. Embora não existam tantos detalhes dessa passagem, essa passagem ela será lembrada muitas vezes. Porque, afinal de contas, ela é uma passagem pelos Estados Unidos, já as 13 colônias já independentes. Sim. Então, é quase como se Bolívar, mesmo de modo rápido, fosse se nutrir de valores e ideais que depois aparecerão no processo de independência da América Espanhola. Então, isso é curioso. Tirando uma carta ou um relato curto, os registros são poucos dessa passagem. Mas o que isso vai gerar depois, aí não é pouco. Porque isso vai sempre ser lembrado como uma passagem importante por um lugar que se tornou independente na América e marcou o continente. Então, eu vou falar mais um pouquinho disso daqui a pouco, quando a gente for fazer uma comparação mais direta entre as independências. Vai ser feito um uso desse relato da passagem de Bolívar pelos Estados Unidos.
Certo. Você está falando se ele passou pelos Estados Unidos em 1807, por aí? Isso, é 1807. É o finalzinho do governo Jefferson. Ele vai em pontos importantes, né? Ele vai em Boston, Filadélfia. Ele passa na Filadélfia, exato. Sim, sim. E é o final do governo do Jefferson que esse sim conheceu o Humboldt. Aliás, o Humboldt era fã do Jefferson, uma coisa muito interessante. E o Humboldt, quando está voltando da sua viagem exploratória pela América do Sul, ele passa por Washington e pede uma visita, um jantar com o presidente, que estava, naquele momento, comprando a Louisiana, e veio muito a calhar, né? Então eles trocaram várias ideias. Você conhece? Já ouviu falar? Né? E aí o Humboldt, achando que os interesses eram apenas científicos, e o Jefferson estava nos interesses políticos, comerciais. Agora, como você mencionou, né? Assim, essa passagem ela foi curta, a gente sabe pouco, tem talvez uma carta, mas ela vai ser depois recuperada. Se a gente for pegar um clássico da independência da América Latina, né, que é aquele texto do Leslie Battle, que tem naquele livrão do Leslie Battle, né, vai falar sobre como os Estados Unidos e a França e a Revolução Francesa aparecem como modelos para as independências, e que a independência dos Estados Unidos é um modelo mais simpático, porque ela não houve uma ruptura total, digamos assim. Então, o que tem de influência da independência dos Estados Unidos no pensamento do Bolívar, se é que a gente pode dizer que existe, né? No que ele vai pensar a respeito da independência para a América Latina? Bom. Então, olha só, não vamos começar, como mesmo tu disse aí, por essa coisa mais básica, né? Uhum. O modelo. Uhum. De fato, é um modelo para Bolívar, porque é uma independência, né, no caso das 13 colônias, que teve um sucesso, quer dizer, a independência deu certo, a ruptura foi feita, né, foi criado uma nação republicana. Então, é um modelo, assim como, a gente não pode deixar de mencionar, o Haiti também foi um modelo para Bolívar, tanto das 13 colônias como o Haiti, inclusive com apoio de tropas, de navios e de armas que o Haiti fornece a Bolívar. Então, num primeiro momento, a gente pode dizer que não só é um modelo, como, olha só que curioso, a primeira tentativa de independência da Venezuela, aquela que eu citei, de 1809, 1810, feita ainda pelo revolucionário Francisco Miranda, Bolívar é um coadjuvante nesse momento, ela dá origem a uma primeira república venezuelana e ela se chamava Estados Unidos da Venezuela. Imagina esse nome hoje. Estados Unidos da Venezuela. E a primeira declaração de independência dos Estados Unidos da Venezuela se deu na passagem do dia 3 para o dia 4 de julho de 1811. Quer dizer, não é à toa, né? Então, é um modelo, mesmo. Só que acontece, esse modelo, ele acaba... Bolívar vai dizer que os Estados Unidos era um modelo perfeito. Isso é uma das coisas que ele traz da experiência pela passagem. Ele vai dizer, o modelo federalista é perfeito, ele seria o ideal para a América Hispânica, mas a América Hispânica não está pronta para este modelo. E aí é muito interessante, porque o Bolívar vai fazer uso de uma tradição até lascasiana, de dizer que a Espanha ela agrediu tanto a América, a Espanha foi tão brutal, que o que ela deixou para a América foram apenas os escombros, o obscurantismo, a falta de educação, e que, portanto, a América espanhola não estaria pronta para o modelo norte-americano, que seria para Bolívar perfeito. Outro enrosco para o mundo contemporâneo, né? Como fazer uso da imagem de Bolívar no mundo atual, sendo que o próprio Bolívar elogiou o modelo norte-americano como sendo perfeito. Então, é um modelo mesmo. Eu faria ainda algumas ressalvas, né, desse modelo. Não como uma inspiração direta, né, não como algo assim, vou copiar dos Estados Unidos, mas tentando aproximar um pouco os dois movimentos. Quer dizer, na América Espanhola também houve uma tentativa inicial de negociação. A gente também aprende a independência da América Espanhola como uma coisa assim, vem as reformas borbônicas, vem o Império Espanhol,
e aí agride economicamente os crioulos, e os crioulos vão lá, e já com sentimento de nação, para fazer a ruptura. Só que no primeiro momento não tem isso. O que tem é quase o contrário. É a elite crioula, que durante muito tempo se sentia espanhol da América, tentando se igualar aos espanhóis lá da Europa, os espanhóis da Europa, porque eles se achavam iguais aos espanhóis da Europa, apenas separados pelo Atlântico. Quer dizer, nós somos brancos, nós somos católicos e falamos castelhano, então nós somos iguais aos espanhóis da Europa. Só que os espanhóis da Europa, né, os chapetones, que aliás, o nome chapetone vem por causa da roupa, né? Porque eles usavam como se fosse um fraque aberto aqui, e os nativos tiravam sarro dizendo que era roupa de grilo, pode ser a roupa de grilo, chapulo, né? Igual o chapolim, né? O chapolim é o grilo lá. Interessante, sim, né? Sim. E aí os chapetones falavam, não, os crioulos não são iguais a nós, eles são índios brancos, eles nasceram nos trópicos. Né? Então, no primeiro momento, existe um esforço dos crioulos de serem vistos como iguais, e eles reivindicavam participação igualitária nas cortes espanholas, em número de deputados, para poder decidir o destino da América Espanhola também a partir da sede, também a partir de Sevilha ou de Madrid, ou depois de Cádiz. Então, no primeiro momento, existia esse esforço da elite crioula, só que isso não foi atingido, isso não foi conseguido. A coroa espanhola não permite isso. Então, os crioulos começam a criar um discurso de ruptura, quer dizer, uma narrativa de ruptura. E essa narrativa de ruptura, ela passa necessariamente pelo ataque à coroa espanhola. Então, começa uma separação, porque antes era algo mais ou menos assim, nós, o Império Espanhol. Agora não, agora é nós, os americanos, e eles, os espanhóis. Né? Então, essa ruptura, ela é discursiva, talvez no primeiro momento, e isso implicará em práticas. E essas novas práticas também implicarão em novos discursos. E, nesse momento, a tradição de Las Casas, ela é o que traz uma homogeneidade. Por quê? Porque o discurso de Las Casas aparece como algo... Toda a América foi vítima de todos os espanhóis. Então, isso nos une. Só para contextualizar... Só para contextualizar, quem está caindo de paraquedas e não sabe quem é Las Casas. Se você puder boa. brifar rapidamente. O Las Casas é um religioso, né, um frade dominicano, o Frei Bartolomé de Las Casas, e ele esteve presente no século XVI na América, inclusive não só como religioso, mas também como alguém que teve terras e que teve indígenas ali junto com ele. E o Las Casas, ele na América, como frade, também como um encomendeiro, vamos dizer assim, né? Ele é alguém que escreve denunciando a violência espanhola contra os nativos, contra os indígenas. Apesar de ter escrito um livrão, História das Índias, acaba ficando mais conhecido um livro menor, que é a brevíssima relação de destruição das Índias, que é de 1552. Então, esse texto de Las Casas denunciava a coroa espanhola lá no século XVI, o que acabou dando origem a uma tradição narrativa do trágico. Uma América que é humilhada, uma América que é violentada, explorada, isso. E as cenas lascasianas, aí aproveitando o comentário, Sorrilha, elas aparecerão nos jornais da independência. Uma vez eu grifei, grifei na tela, né? Vai achar que eu grifei o documento original. Uma vez eu grifei a quantidade de vezes em que no jornal Correio de Orinoco aparecia as palavras mesmo, mesma, mesmos e mesmas, porque eles vão dizer, no século XIX, os mesmos espanhóis, as mesmas atrocidades, as mesmas violências, a mesma exploração. Eles repetem cenas lascasianas no jornal do século XIX. Então, vão dizer aquelas cenas que tu vai lembrar, né? Tu começou também estudando a América Espanhola, quer dizer, os espanhóis pegavam os indígenas pequenininhos pelas pernas e batiam contra as rochas, atravessavam com um punhal
os ventres das mulheres grávidas, atravessando a mãe e o feto juntos, cortava as orelhas, aquelas atrocidades. Isso aparece na independência. Então, esse discurso lascasiano do século XVI, utilizado no XIX, ele traz aí uma homogeneidade para diferentes lugares e diferentes discursos. Então, nós somos americanos porque nós somos igualmente vítimas da mesma Espanha. Isso aproximava no imaginário, não na prática, no discurso no imaginário, isso aproximava os crioulos da narrativa dos indígenas. Somos vítimas do Império Espanhol, assim como os indígenas foram. Eu não sei, aí vou devolver uma pergunta, se isso se parece com a festa do chá de Boston, em que os caras se vestem de indígenas. Quer dizer, eu estou nesse momento me apropriando de um passado indígena, me assemelhando a ele e tendo uma visão de mim mesmo como um nativo da América. Sim, não sei se era já para eu responder, mas sim, não, assim... Aí que fica à vontade. Não, porque assim, essa mesma discussão de nós somos ingleses, e aí os ingleses falam assim, não muito, né? Eles chamam de British American, né? Quem começa a chamar de americanos, os americanos, são os primeiros ministros. Primeiro o Granville vai falar, tem uma solicitação dos americanos, mas eles queriam participar do parlamento, então isso que você contou dos espanhóis é um pouco semelhante. E aí, então lá no começo, quando começam os primeiros atritos, em 1864, a noção é que não, a gente é inglês, a gente quer participar do grande império da liberdade que eles entendiam. E ali já em 1870, que é o chá de Boston, 1874, na verdade, não, agora eu me perdi aqui nas datas, o massacre de Boston, 1870. E aí já tem um pouco isso. Claro, eles se vestiam de trajes para não serem pegos, então era uma coisa para não saberem quem era, né? Mas a escolha por se vestir de nativo é para dizer, olha, nós somos americanos? Então nós somos americanos. Legal. Que eu lembrei aqui, eu mandei aí, né, joguei a bomba no colo, mas é porque eu lembrei dessa imagem, né? Nós estamos justamente fazendo essas aproximações, né? Então, quando você falava das primeiras tentativas de aproximação, isso me lembrou também o processo americano. Mas aí, e aí? Continue. Tá, continuando. Então, isso tudo foi a minha primeira resposta, que é o modelo. Né? Independência das 13 colônias é um modelo mesmo. Tá? Uma segunda coisa que eu também pensei aqui é o uso do discurso das luzes. Isso, de alguma forma... E outra coisa que é interessante, Sorrilha, que aí vai mais direto para o canal. O jornal Correio de Orinoco usa o tempo inteiro trechos relacionados à independência das 13 colônias dos Estados Unidos. Então, é direto, como se eles dissessem, sim, nós somos herdeiros da Revolução Norte-Americana, da independência das 13 colônias, e eu acho que eu não estudei exatamente essas passagens, né, mas eu passei por elas, porque eu li todo o jornal, todos os números do jornal, então eu passei por elas algumas vezes. Ela é recorrente, a menção à independência das 13 colônias, e é recorrente como se a independência da América Espanhola fosse herdeira mesmo da independência dos Estados Unidos. Quase como se eles dissessem a independência dos Estados Unidos legitima a independência da América Espanhola, ela dará certo, assim como deu certo a independência dos Estados Unidos, e eu acho que também entra num discurso que aí é muito forte nessa tradição também romântica do século XIX, que a Revolução, então, já que aconteceu lá, já que aconteceu no Haiti, já que acontece aqui, então é algo que é irrefreável, quer dizer, é uma força natural incontornável, ela não vai ter mais volta. E é muito legal, né, que eu falei essa narrativa romântica da força natural que move, que a tradição de Las Casas também ela se encaixa perfeitamente na tradição romântica, né? A coisa dos corpos, do sangue, das paixões que movem. Então, as peças vão se encaixando, criando aí quase um mosaico. E aí uma coisa que é curiosa,
o uso das luzes, né, que aparece tanto na independência dos Estados Unidos quanto aqui na América Espanhola, eu reforço isso, não é negando que eles tivessem lido, os autores iluministas, nem que tivessem conhecimento, sim, mas relativizando, né? Leram quanto, quer dizer, leram de que jeito, usavam de que forma, quer dizer, o que tinham ali eram passagens que se repetiam em vários momentos. Citar, no caso da América Espanhola, era muito citado Voltaire, Rousseau, e menos o Montesquieu, mas mais Voltaire e Rousseau. Então, as citações são, às vezes, repetidas. Existe uma coisa de formato também dos textos. Bolívar é um cara da guerra. Quer dizer, então, entre um acampamento e outro, como é que essa leitura era feita? A gente está falando de generais filósofos, acho que não muito isso, né? Então, essa leitura, os próprios educadores de Bolívar, o Andrés Bello e o Simão Rodrigues, também os historiadores atuais venezuelanos, muito deles, anti-Bolívar que isso tem, eles pensam, mas esses tutores ficaram quantos anos com Bolívar? Muito pouco. Essas aulas eram muito irregulares. Bolívar também tem passagens por Paris, que ele está preocupado em fazer muitas coisas, menos em estudar. Então... há histórias a respeito disso na sua presidência no Peru também. Várias histórias. É verdade. Nas festas no Equador, então, em Quito, né, como eles chamavam. Então, essa coisa das luzes não é negando. Aliás, eu vou aproveitar para falar uma coisa, que também me parece ser um pouco a novidade do livro lá, do meu livro. O quanto ideias novas conseguem carregar estruturas antigas e como estruturas antigas, ao mesmo tempo, carregam ideias novas. Como assim? Eu posso dar um exemplo, porque eles usavam muitos os trechos das passagens iluministas, usavam os trechos de a legitimidade, a legitimação vem do povo. A soberania e a legitimidade do poder, elas emanam do povo. Então, ao entrar numa cidade e ser aplaudido por uma multidão, como eu comentei faz pouquinho tempo, Bolívar entra numa cidade, aplaudido por uma multidão, tem missa, tem um Tedeum, tem baile, jogam flores, arcos triunfais, ao mesmo tempo que mantém a estrutura do vice-reino, ao mesmo tempo que mantém uma imagem de poder da colônia, ela transmite a ideia, tá vendo? É a legitimação dos povos, viu? É uma espécie de contrato social invisível que está sendo estabelecido. Viu, o poder de Bolívar emana disso, desse consenso popular, né, diferentemente da coroa. Então, ao mesmo tempo que era uma ideia nova, ela vem colada numa estrutura antiga, e a estrutura antiga carrega uma ideia nova. Esse exercício eu fiz com alguns outros conceitos. E, para fechar, eu acho que a última coisa que aí é uma influência me parece mais direta é a figura de Washington. A figura de Washington aparece bastante também na construção do Libertador, principalmente. Porque o jornal Correio de Orinoco vai construindo... Porque olha uma diferença importante. Se alguém me perguntar, o que é o Libertador? É um título, com medalha Bolívar, ou Libertador, uma medalha, que depois vai virar uma ordem, a Ordem dos Libertadores, vários generais ganhando várias medalhas. Mas essa ordem, ela é material, porque ela é uma medalha, e ela tem uma data muito precisa, ela começa a partir de 1812, 1813. Agora, o Libertador como construção narrativa, como é que é esse Libertador, como que se constrói esse herói Libertador, ela é imaterial. E ela é mais lenta, a sua gestação ela é mais lenta. Então, na construção da imagem do Libertador, a figura de Washington aparece muitas vezes. De que forma? Em aproximações, quer dizer, o Washington é de uma elite da Virgínia, não lembro bem, que produz tabaco. Então, Bolívar é de uma elite de Caracas que produz cacau.
Washington teve experiências militares. Bolívar, muito menos no primeiro momento, quando jovem não, mas tem experiências militares. Quer dizer, o Washington, mais para frente, participa, obviamente, de debates, de discussões. Então, quer dizer, a imagem do homem das armas, do homem a cavalo, como eu brinquei aqui, do militar filósofo, ela dialoga muito com a América Espanhola. Quer dizer, o que é o militar filósofo? Eu vou fazer uma provocação, conceitualmente, talvez não como tu disse, mas alegoricamente, talvez, ela antecipa um pouco o homem da fronteira. Quer dizer, é alguém que é racional, que é letrado, que é civilizado, mas ele está num limiar. E que na hora da guerra ele consegue fazer uso, se for preciso, da sua coragem, da sua bravura, em nome de uma questão moral. Que seja a liberdade, a justiça, o progresso, seja lá o que for. Então, a figura de Washington, talvez não sem motivo, essas estátuas de Bolívar, que eu também já vou comentar, que eu fiquei instigado com a coisa da estátua, que tu citou aí, essas estátuas nos Estados Unidos. Quer dizer, existe uma independência dos Estados Unidos que vamos dizer, vem para cá, mas as independências da América Espanhola, de alguma forma, elas são devolvidas depois, sejam estátuas no Central Park, em Houston, em Washington, em São Francisco, sei lá. Não, sem dúvida. Agora, você sabe que eu acho assim, não estou dizendo que você disse uma obviedade, mas eu acho que a construção desse mito do Bolívar aproximando do Washington é um exercício óbvio, digamos assim, né? Porque é o general, e até porque o Washington também, ele soube construir essa imagem dele ainda em vida, né? Então ele era muito fã dos Cincinnatus, que é aquele ditador romano que quando termina o mandato dele, ele vai embora, né? Então, o Washington, só que o Washington, ele vai aprender isso pelo teatro, ele não era um cara das letras. Washington é até mesmo conhecido entre os seus contemporâneos como alguém avesso aos estudos, muito inteligente, mas mais da experimentação e tudo mais. O que me faz eu falar assim que a aproximação que eu Sorrilha, cometendo todos os anacronismos possíveis, seria entre o Bolívar e o Hamilton. Porque o Jefferson não tem a guerra. Certo? O Jefferson não tem a guerra. O Hamilton tem. O Hamilton era o braço direito do Washington. E o Hamilton tem as letras também, né? Então ele é o cara dos federalistas, que escreveu os papéis federalistas e tudo mais. Ele participou da elaboração da Constituição. E ele tem os dois eram órfãos, né? E ele tem a aproximação é forte mesmo. Não, ele tem uma outra questão, que os dois, em algum momento, defenderam senados vitalícios. O Hamilton defendeu a ideia de um presidente, de um rei eleito, um presidente que só saísse após a sua morte. Um executivo forte. Um executivo forte. Então, assim, eu falo que, inclusive, esse é o projeto de pesquisa meu atual, que eu tive que abandonar por conta de outras demandas. Mas eu vejo neles ali, claro que não dá para chamar de conservador, né? Mas eles têm, apesar de figuras revolucionárias, o grande objetivo deles é tentar pôr ordem nas coisas, sabe? Então, criar mecanismos para colocar certos limites à participação popular, deixar, né, as coisas meio que construir instituições. E aí eu gosto dessa aproximação que um dia eu ainda vou desenvolver. Mas como aqui a minha pesquisa é secundária nessa conversa, não, mas você a gente tá no bate-bola bom aí. Sim. Eu tô gostando, pelo menos. Eu também. Essa questão do federalismo, das repúblicas, do governo forte, isso aparece, que foi discutido nos Estados Unidos, né? Ali nos seus primeiros anos, isso aparece de alguma forma ali no Bolívar? Aparece, e eu vou retomar um pouquinho, bem rapidinho, que a gente falou uns minutinhos atrás. Claro. Quer dizer, num primeiro momento, existia, assim, a ideia do modelo norte-americano, né? O Bolívar elogia várias vezes, não só o modelo norte-americano, como também o modelo inglês,
Mas aquilo que eu já tinha dito, Bolívar vai acabar não optando por isso, porque ele vai dizer que era algo que a América não estava preparada para isso ainda. Quando ele diz que a América não está preparada para isso ainda, ele está dizendo em que sentido? Um primeiro é educacional, e a outra, claro que tem a ver com já uma preocupação de Bolívar com as elites locais, que não seguiriam isso. Ao contrário, usariam isso para se fortalecer. Quer dizer, ele já tinha uma preocupação de que a independência poderia desandar se o modelo fosse o federalismo. Que a coesão, que a união, que um Estado único, forte, ele se desmancharia perante as forças locais. Então, num primeiro momento, é uma influência direta, ele acha que é ok, mas ele abandona essa ideia. Tanto porque a experiência prática mostrava para ele, né, ou a partir da leitura que ele teve, que isso não daria certo, porque a primeira república venezuelana, os Estados Unidos da Venezuela, se desmanchou. Né? Então, não é sem motivo o termo, ele vai usar o termo, essa foi uma república aérea. A primeira república venezuelana, ela foi uma república aérea, quer dizer, ela não é sólida, ela facilmente se desmancha. No sentido de aerado. Isso, no sentido de aerado, exatamente. E aí, o que acontece é que o Bolívar acaba, um tempo depois, optando por modelos, como tu acabou de falar, né, um Senado vitalício, um executivo muito forte. Não é à toa que a oposição a Bolívar, nesse momento, vai ironizá-lo, vai dizer que ele quer ser o Napoleão da América. O jornal rival ao jornal de Bolívar vai chamá-lo de Simão I. Simão I disse, né, porque que negócio é esse de Senado vitalício e um executivo forte? Então, a influência ela aparece no primeiro momento como uma influência, vamos dizer, positiva, e depois com uma influência em que eu inverto, né? Quer dizer, com uma influência de sinal negativo. Com quem diz, isso aqui não. E aí, isso me parece também, levando aí para parte dos Estados Unidos, que parece que também houve um medo, né, na independência dos Estados Unidos, dessas localidades, enfim, das colônias. Como tu mesmo disse, né, poderíamos chamar aí de um movimento conservador, quer dizer, esses revolucionários também dão um passo, vamos dizer, para trás e falam, não, porque vai que, no caso da Venezuela, né, tem um grupo chamado os Llaneros, os homens da planície, vai que esses llaneiros tomam poder, os indígenas, ou mesmo os escravizados. Então, tem um pouco esse jogo de tentar cortar e serrar o tronco da árvore sem cair dele, né? Então, aqui tem um pouco esse movimento na América Espanhola. Sim. A Constituição dos Estados Unidos, tem gente que lê como se fosse... que os Estados Unidos, a independência dos Estados Unidos, ela teve uma independência de se lutar contra quem, e o segundo momento de independência é quem vai governar a casa, né? E que esse momento é contra-revolucionário. Existem umas leituras nesse sentido, assim. E sim, assim, eles tinham uma perspectiva de que a democracia era algo ruim. Aliás, não só eles, quase todo mundo na época entendia a democracia como algo negativo, acho que tirando Thomas Paine e mais uns dois. E aí eles achavam que então era preciso, a democracia direta tinha a própria semente da sua destruição. O John Adams fala assim, não existe nenhuma democracia que não cometeu suicídio, né? Então eles achavam que era preciso colocar freios, né, contrapesos, representações, para não deixar que essa democracia fosse assim tão direta. Agora, falando em John Adams, não sei se você sabe, mas ele teve um neto que lutou nessa primeira independência do Francisco de Miranda. Você conhece essa história? Não. Quer contar? Não? Conta aí, então. Não, assim, não, porque aí eu quero já indo para minha última questão aqui, de como o impacto do Bolívar nos Estados Unidos, porque a gente tem uma dimensão de que o impacto da independência hispano-americana foi nula nos Estados Unidos, como se eles não tivessem acompanhado e tudo mais.
E isso é meia verdade quando a gente acompanha os discursos oficiais, o que se produziu por parte dos governantes de maneira oficial. A gente encontra uma coisa ou outra, eu estou fazendo uma pesquisa recentemente sobre isso, como a independência do Brasil aparece na correspondência dos pais fundadores. Então a gente encontra coisas do tipo. Só que a nível popular, a independência da América Hispânica foi vista, sim, lá nos Estados Unidos, como continuidade da independência norte-americana. E isso, então, assim, quando chegava ali quando chega já a partir de 1808, e isso vai ficar mais forte depois da guerra entre Estados Unidos e Inglaterra em 1812 e 1815, que eles meio que ganham a guerra da Inglaterra. Então, um sentimento patriótico gigantesco. Então, quando vem essa segunda leva de revoluções, ali a partir de 1817 e tal, eles vão entender como parte deles, e vai ser um tema muito popular, que move, inclusive, a eleição de 1824, e se apoia ou não apoia as independências, essa questão da doutrina Monroe, ela tem a ver com as disputas eleitorais da época. E uma das coisas interessantes, então, por exemplo, quando o Pernambuco vai se proclamar a sua independência, eles mandam um embaixador para lá, e ele se encontra com o Jefferson, com o Madison, com o John Adams. Isso. E aí ele se encontra com o John Adams, e o John Adams fica encantado com ele. E aí, o que se sabe é que o neto do John Adams, filho de uma das filhas com um inglês, ele vai com o pai, junto com o Francisco de Miranda, nas embarcações ali de 1809, 1810. Olha. E essa é uma das questões, assim, então, assim, que vai falar do impacto inverso que muitas vezes não se fala. Tem um livro, passando a bola para ti, tem um livro fantástico, chama da Caitlin Fitz, é de 2016, chamado Our Sisters Republics, que é justamente como as independências da América Hispânica aparecem nos jornais e no cotidiano, digamos assim, dos Estados Unidos, para além dos discursos oficiais, né? E entre essas informações está lá o Baby Boom de Bolívars. Teve várias crianças que nasceram nesse período e que receberam o nome de Bolívar, em homenagem... E cidades, né? Cidades também. E aí, o que você pode me dizer desse contrafluxo, digamos assim? Eu vou aproveitar a tua fala, né? Tá. Porque aí já me facilitou aqui o caminho. Quer dizer, vou voltar na coisa das estátuas. Quer dizer, essas estátuas de Bolívar nos Estados Unidos, elas me parecem que vão exatamente nesse mesmo sentido, né? As independências da América Espanhola, elas vão ter, então, um lugar de memória dentro dos Estados Unidos. Quer dizer, um lugar para serem lembradas, inclusive materialmente, de uma memória muito específica, como tu mesmo disse no início, o Bolívar a cavalo, quase vivo, né? Quase, parece que vai sair ali do bronze. Então, essa memória, que ela é material, porque ela é uma estátua de bronze, ela também é imaterial, porque é uma narrativa que está sendo contada, e ela me parece, sim, e eu concordo contigo, que ela reforça o discurso da independência das 13 colônias. Quer dizer, é como se eu dissesse, olhem só os frutos da nossa independência. Quer dizer, então, a independência da América Espanhola, ela aparece nessa memória como fruto da independência dos Estados Unidos. E aí eu vou acrescentar uma coisa. Não me parece ser sem motivo também que a Estátua da Liberdade tenha um raio aqui que parece que ecoa para o planeta, né? Sim. Quase como se fosse, sei lá, os 7 oceanos, alguma coisa do tipo. Ela reverbera para todo mundo, e esse discurso, ele faz com que os Estados Unidos possam se colocar como os vigilantes da liberdade mundial, porque sempre assim o foram. Né?
E aí é muito curioso, porque o Biden, acho que foi ontem, antes de ontem, em relação aos conflitos da Israel, ele disse, o mundo está de olho, o mundo está vigiando. Quer dizer, vigiando um ataque a uma liberdade, né, de acordo com a leitura dele. Né? Então, me parece que é nesse sentido que a independência da América Espanhola reverbera de volta. Isso no primeiro momento. Mas acho que após o chavismo de 99 e o madurismo de 2013, vamos pensar assim, me parece que o uso de Bolívar feito na Venezuela aí ecoa de uma maneira diferente. Porque aí o uso do chavismo e do madurismo, fazendo uma brincadeira com as palavras, usa Bolívar como uma espécie de a América contra os americanos. Sim. Né? E aí, essa figura, eu até brinquei uma vez, conversando com uns amigos historiadores aqui também, eu falei que talvez Bolívar hoje nem fosse bolivariano. Eu já falei isso também. Tem um afresco que tinha em Caracas, que era uma Santa Ceia com os ícones do bolivarismo. Você já viu essa? Não, eu nunca vi. Afresco? Acho que eu nunca vi esse afresco. É uma Santa Ceia, e aí tem Jesus Cristo partindo o pão, só que aí tá o Mao Tse Tung, tá o Che, tá o Fidel, enfim, vários personagens da esquerda e o Bolívar. E eu fico falando assim que o Bolívar tá naquela mesa assim, ai meu Deus, se eu ficar mais um pouquinho aqui, eles me matam. Né? E lembrando que, né, os alunos às vezes também, o discurso é tão forte, né, porque a esquerda latino-americana, sobretudo na época das ditaduras, década de 60 e 70, fazem um uso da imagem de Bolívar como o Bolívar, que é alguém que lutou contra o Império, Sim. O Império Espanhol. Então, logo, ele deve ser alguém que também lutaria contra outros impérios, né? Sei lá, o Império norte-americano do tio Sam do século XX. Então, vai criando, né, essa narrativa. Sendo que o Bolívar morre em 1830. Quer dizer, nenhum manifesto do Partido Comunista havia sido escrito ainda, né? Então, é o uso, né? O uso de Bolívar. Embora Mussolini também tenha usado Bolívar, né? Como um exemplo de grande estadista. Tem uma estátua em Roma, estátua de Bolívar, erguida por Mussolini. Olha só. Quer dizer, Bolívar é um exemplo de um grande estadista, de executivo forte, que lidera com a espada. Então, Bolívar vai de Fidel. Eu fiz uma vez uma coisa que não deveria ter feito, porque a gente fica instigado a querer ler tudo, né? Eu entrei no arquivo Fidel Castro online, que a gente consegue consultar todos os discursos, todos que foram registrados, né? Eu coloquei Bolívar. Só discurso curto, né? Discurso de 7 horas, coisa tranquila. E aí, muitas vezes, ele faz uso... né, usando aí a tua coisa, né, na Bolívia, onde o Che Guevara, em La Higuera, tem o San Ernesto de la Higuera. O Che Guevara é um santinho local, as pessoas oram. Quer dizer, o Che Guevara, que era um cara da Revolução Argentina, mas sim, da Revolução Cubana, virou camiseta e santo, quer dizer, quase o contrário, né, do que o Che talvez tivesse gostado para sua própria imagem, né? Muito bom. Meu querido, você tem, então, algumas considerações finais, alguma coisa que a gente não comentou, que você acha que seria interessante para falar desse nosso papo? Só para encerrar, Sorrilha, eu acho que é interessante duas coisas, né? Que tem a ver com o que a gente acabou de falar dos usos de Bolívar. Quer dizer, um Bolívar que é usado tanto por Mussolini quanto por Fidel Castro, pela esquerda latino-americana, sendo que o próprio Karl Marx criticou o Bolívar, o quanto também existiu o Bolívar de Bolívar. Quer dizer, o Bolívar também faz uso de si, né? A preocupação autobiográfica, né? Nossa colega Fabiana Fredrigo, né, trabalhou muito bem, né, de modo, a gente sabe, conhece o trabalho, da memória da indispensabilidade, né, o quanto Bolívar vai se narrando como alguém indispensável. Aliás, né, um texto que eu vou citar, claro, não sou de ficar fazendo média, mas o seu próprio texto, junto com a Fabiana Fredrigo, né,
comparando com a preocupação também do Jefferson em criar uma memória de si, até a partir da própria casa, né, Monticello. Monticello. Acho que isso é muito legal, que a gente não comentou. Deixo aqui, quem quiser também sugira o texto do Sorrilha com a Fabiana Fredrigo. E uma coisa para fechar, né? Em 2019, o Nicolás Maduro fez um discurso dizendo que a Venezuela era filha dos vitoriosos, que a Venezuela era filha de Bolívar e, portanto, filha da liberdade. E que o Donald Trump, logo depois, respondeu dizendo que eram os Estados Unidos os portadores do discurso da liberdade. Quer dizer, é muito interessante ver como esses dois personagens se colocam como os porta-vozes da liberdade e, de alguma forma, reproduzem a narrativa dos grandes homens que se colocam à frente das nações, né? E falam em nome dessas nações. Então, para fechar, eu deixei isso aqui, porque a gente acabou não comentando, fica aí como a minha consideração final. Muito obrigado, viu, Sorrilha? Perfeito. Eu adorei. Muito obrigado. Pô, eu que agradeço, como eu comentei, aprendi bastante aqui conversando com vocês. Quem quiser, confira o livro do Marcos, Bolívar entre a Cruz e a Espada. Vou deixar um link no post para quem quiser adquiri-lo. Mais uma vez, Marcos, muito obrigado pela sua disponibilidade e pela conversa agradável de hoje. E você que está me assistindo, não se esqueça de curtir esse vídeo, seguir o canal caso não siga ainda, e nos vemos na próxima. Um grande abraço, see ya!